Sobre o início lá, como eu cheguei. Sobre esse lance do Bolanhos, dos processos judiciais, todo mundo me pergunta isso. Quando o Bolanhos morreu, na real, eu atendi uns 50 veículos de imprensa. Começaram a me usar como fonte. Porque quis o destino que eu fui uma das últimas pessoas a ver ele e tudo mais, apesar de ele ter morrido 1 ano depois. Mas, tipo, como ele via muita pouca gente, as últimas imagens, assim, eram as nossas. Aí, cara, todo mundo me pergunta sobre isso. O que tu acha da batalha judicial e tudo mais? Cara, eu vou contextualizar rapidamente o que foi Chaves. Bolanhos teve a ideia, ele escreveu sobre os personagens, ele escreveu os roteiros e ele contratou atores pra fazer. Evidentemente que se eu te contratar pra fazer uma série e essa série durar 10 anos, tu vai moldar o personagem de acordo com as tuas características, de acordo com o que tu acha, com a reação do público e tudo mais. E foi isso que foi feito. Depois que a série acabou, começou uma discussão enorme. Quem é o dono do personagem? Se é o Bolanhos que escreveu, que criou esse personagem, ou se é o cara que deu vida a ele? A minha opinião é, não sei. Entendeu? Isso é algo que eles deviam ter conversado lá no início. De uma divisão de porcentagem. Isso não foi feito. Porque também quando o Chaves começou, era um negócio totalmente precário. Ninguém sabia que ia ser um estouro, um sucesso. E aí depois que estourou, já ninguém queria conversar mais, né? Aí mantém o acordo inicial. Então os atores de Chaves, eles ganharam salário. O Bolanhos ficou milionário. Então existia essa disparidade. Mas aí dizer, o cara é um filho da puta, ficou milionário, não sei o que. Eu não sei, cara. Ele foi o que criou o negócio, entendeu? Ele patenteou a parada. A vida é assim, cara. Ele que teve a ideia, ganha quem teve a ideia. Não quem executou. Quem executou foi contratado pra fazer isso. O que eu acho é que ele deveria dar uma porcentagem pra galera. Tipo, dá 10% aí pro Kiko. Saiu uma matéria na Forbes que cada personagem dava mais de 50 milhões de dólares por ano. Em produto, em merchandising e tudo mais. Pô, cara, não dá pra dar 1 milhão? Como é que tá? Ainda tá rolando alguma coisa depois que ele morreu? Ainda tem treta sobre dinheiro? Cara, tem uma treta rolando agora. As tretas principais foram o Kiko e a Chiquinha que tentaram na justiça ser os donos do personagem. O Kiko desistiu logo no início do processo porque ele viu que não ia conseguir. E ele registrou outro Kiko. Existem 2 Kikos. Um é o KIKO e o outro é o QUICO. Então um é do Bolanhos e o outro é dele. Ele registrou e aí ele usa lá com a grafia dele. A Chiquinha já foi diferente. Ela conseguiu provar que o personagem era dela. Ela conseguiu provar que ela fazia antes já uma menina com aqueles trejeitos, antes da série, apresentou reportagens, jornal, coisa de circo, e aí o juiz deu o personagem pra ela. O que aconteceu em retaliação? A Televisa tirou a Chiquinha de tudo. Agora, isso aconteceu recentemente, nos anos 90. A partir daí, a Chiquinha não apareceu mais na Televisa em nada, a atriz, né? Nem pra dar uma entrevista, nem nada, boicotaram ela. E de todos os produtos oficiais ela foi retirada. No lançamento do McDonald's, desenho animado, esses produtos novos, o desenho do Chaves, a Chiquinha não existe. Então ela sofreu uma retaliação por conta disso. Essas foram as tretas principais. A treta atual é que hoje Chaves não está sendo exibido em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar. Nem no YouTube, nem no streaming, eles tiraram tudo. Até o canal oficial que existia de Chaves do YouTube saiu do ar. Não tava recentemente no Multishow? Tava, sim, né? O Multishow tinha... No Brasil tava assim, TV aberta SBT, TV fechada Multishow, e streaming tava na Amazon Prime e o YouTube eles tinham o canal oficial da própria Televisa. Caiu tudo. Caiu tudo no mundo inteiro, porque o que acontece? Os contratos, eles eram assinados, não sei a periodicidade correta, mas tipo de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, sei lá. Então, beleza. O último contrato que tinha sido registrado era de 2010. Assinado pelo Bolanhos. Sobre a exibição da série. Venceu esse contrato, agora em 2020, o Bolanhos não tá mais vivo para decidir. Quem decide é o filho dele. Porque a família ficou com os direitos dos personagens, da série em si. A família não entrou num acordo financeiro com a Televisa para exibir. E aí a série entrou num entrave que é o seguinte: a série só pode ser exibida na Televisa. Porque existem 2 donos do Chaves. A família do Bolanhos, que é dona dos direitos, dos roteiros, da ideia intelectual, dos direitos intelectuais da série. E a Televisa, que é dona dos direitos de imagem. Porque ela que gravou, ela que fez. Então, um depende do outro. E hoje os 2 não estão conversando. Entendi. Então, Chaves não pode ser exibido em lugar nenhum. O que a família do Bolanhos pode fazer é vender os roteiros. E aí um outro elenco grava
os roteiros, a série é repaginada. Não vão fazer isso, Sim, obviamente. claro. Mas tá esse entrave aí e eu achava até que ia ser solucionado rapidamente. Os atores fizeram apelos, mas não foi solucionado. E hoje Chaves está fora do ar. Caralho. E eu acho que isso vai contribuir para a série entrar num descenso, assim. Esquecimento. E num esquecimento, Que durou muito tempo no Brasil, pô. Porra. Foi gravado quando? Anos 90 ou anos 80? Não, Chaves foi gravado de 1970 a 79, a primeira parte. Que é a parte que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente assiste. Aquilo lá é anos 70? Anos 70. E depois, aí nos anos 80... a série virou quadros de um programa tipo Zorra Total, assim, que daí são episódios diferentes e isso o Brasil não consome porque o Silvio Santos não comprou na época e depois os atores já estão mais velhos, Entendi. Não deu muito certo. E aí foi gravado até 95, 94, por ali. Mas os que a gente via no SBT era final dos anos 70. Não. Foda. De 1970 a 1980 a gente via. O Kiko e o Seu Madruga deixaram a série em 79 ou 78, não lembro exatamente. Por questões também de não concordavam com algumas coisas e tal. E aí surgiu o restaurante da Dona Florinda, surgiu o Nhonho, surgiram outros personagens. E aí, por exemplo, o Kiko nunca foi no restaurante da Dona Florinda. Nem o Seu Madruga. Não aparece nesse cenário. Por quê? Porque eles já não estavam mais na série. Aí ele inventou a Dona Neves, o Jaiminho. Por exemplo, o Jaiminho e o Seu Madruga nunca interagiram. A Dona Neves e o Seu Madruga não interagiram em episódios que passaram no Brasil. Caralho. Então... E qual é o lance do Chapolin? Era um spin-off? Era um submundo? O que era o Chapolin? O Chapolin, na realidade, o Bolanhos criou para fazer uma crítica aos Estados Unidos. Tipo, enquanto tinha o Super-Homem, o Batman, tava fazendo muito sucesso nos anos 70, os super-heróis. Aí ele fez um super-herói mexicano, que, porra, todo mundo era o Homem-Morcego, né? A Mulher-Gato, tipo, animal foda, e ele fez o Homem-Gafanhoto. É um negócio tosco, né? Uhum. E aí o Chapolin é burro, o Chapolin não tem superpoderes, o Chapolin tem medo, né? Lembra que apareciam os vilões, ele tinha medo. E isso era uma crítica aos super-heróis americanos. Mas dentro do mundo do Chaves aquilo acontecia porque eram os mesmos personagens, mesmos atores, era o mesmo estilo. Assim acontecia? Onde é que acontecia essa história dentro do mundo Chaves? Ele acontecia em algum lugar? Não, era separado. Era separado, Chaves, porque era muito... Eram separados. Houve o grande encontro, né, entre os dois, que é um dos episódios que é tipo quando os Power Rangers encontram as Tartarugas Ninja, que daí os dois se encontraram, né? Um chroma key. O Chaves e o Chapolin se encontraram. O Chaves e o Chapolin se encontraram num episódio. E aí, pô, é fantástico. Mas é isso. Aí tinha uns easter eggs, assim, às vezes apareciam revistinhas do Chapolin Colorado, aí as crianças no Chaves liam a revista e tal. Uhum. Mas é isso basicamente.